mas nós temos que ter a mente de cidadão do céu. Nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E o inimigo não terá poder de prender a sua mente. A minha oração, o meu clamor, a minha súplica, para que você cresça, para que você desenvolva, para que você viva o sobrenatural com Deus, que você desfrute das promessas de Deus da sua vida e através da sua vida, que as vidas sejam consoladas através do seu ministério, que o amor de Deus exale através da sua vida, que a sua boca seja uma boca profética para tocar, para curar, para libertar, para salvar, para que vidas sejam transformadas. Esse é o meu clamor, essa é a minha súplica, essa é a minha liberalidade da palavra sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, 2 Coríntios 1:3 diz assim: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de Deus de toda a consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Por quê? Assim como o sacrifício de Cristo abunda em nós, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação, o qual se opera, suportar com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participante das aflições, assim serei também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis as tribulações que nós sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até a vida desesperávamos. Portanto, já em nós mesmo tenhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscitou dos mortos, o qual nos livrou de tão terrível morte, livrará em quem esperamos que também ainda nos livrará. Ajudando-nos também a vós com orações por nós, para que pela mercê e por muitas pessoas foi feita, por muitos também sejam dado a graça ao nosso respeito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa é uma passagem das Escrituras que Paulo escreve essa carta, e eu sempre procuro entender um pouquinho daquilo que Paulo pensava, daquilo que Paulo viveu, daquilo que Paulo teve como experiência com Deus. E ele está falando aqui sobre as tribulações que eles passaram. Quando você entende um pouquinho ao momento que Paulo e os seus demais irmãos começaram a enfrentar essas tribulações, quando um dia Paulo estava pretendendo ir para um caminho, e à noite veio um anjo e falou com ele: Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. No outro linguajar, a partir daquele momento, a vida de Paulo se torna um inferno, aonde que ele foi apedrejado, aonde que ele foi açoitado, aonde que ele foi perseguido, aonde que ele levou ali aquelas quarentenas mesmo de chibatada, aonde que ele passou os momentos mais terríveis da vida dele, que ele expressa: chegou um momento que nós achamos que ia morrer, que nós não tinha mais o que fazer, que nós já achamos que não tinha como, não confiamos mais em nada, não tinha mais esperança. Mas ele mostra que a graça, a bondade de Deus, o propósito de Deus fez com que ele chegasse, e tudo que ele passou, ele entendeu que muitos passam através de uma aflição, como o próprio Jesus passou aflição, sofrimento, traições, e tudo que ele passou para que eu e você fossemos agraciados, beneficiados, para que eu e você vivamos uma vida de paz, de alegria e de triunfo. Muitas vezes nós também, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós enfrentamos muitas tribulações, adversidade, muitos levantes.
Por quê? Porque Deus nos escolheu para fazer coisas grandiosas, para que outras pessoas sejam tocadas, outras pessoas sejam alcançadas, outras pessoas sejam salvas. É muito comum você ouvir dos lábios de pessoas que, no momento que aceitaram Jesus, no momento que começaram a seguir a Jesus, dizendo assim: poxa vida, quando eu não conhecia Deus, quando eu não conhecia Jesus, eu não tinha tanta luta, não tinha tanta guerra. Agora que eu conheço Jesus, por que parece que o inferno se levantou contra mim? Por que isso acontece? É porque assim como Satanás tem um propósito na vida de cada ser humano, Deus também tem um propósito nas nossas vidas. E para que eu e você sejamos bem-sucedidos, nós precisamos proteger a nossa mente, os nossos pensamentos de coisas negativas. Porque o nosso adversário, ele age como um bom psicólogo e lança os raios, cria situações para tentar atingir a nossa mente, a nossa visão, a nossa audição, o nosso sentido, para que nós não se posicionamos, para que não aconteça aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Por isso nós precisamos entender um pouquinho de Paulo. No versículo 4, 2 Coríntios 1,4 diz assim, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que tiverem em tribulações, pela consolação do que nós mesmos somos consolados por Deus. Ele diz assim, olha, nós que recebemos o consolo de Deus, diante das nossas tribulações, só quem tem experiência, só quem tem maturidade, só quem tem intimidade com Deus que pode acolher, cuidar, pastorear, atender as pessoas que estão passando situações semelhantes à nossa. É isso que ele está dizendo. Porque assim como nós somos consolados nas nossas tribulações, hoje também nós podemos consolar as pessoas que estão passando por tribulações, assim como Deus também consola nós. Todos nós precisamos entender. Amado, nós precisamos entender um pouquinho da natureza para nós entendermos um pouquinho da palavra de Deus. Todo engenheiro florestal, ele sabe que as árvores que recebe, que o vento mais bate contra ela, aonde que sopra muito mais, todo o engenheiro, todo o agrônomo, ele sabe que a árvore que leva mais vento, que o vento aonde sopra mais, ele sabe que essas árvores, elas têm uma raiz mais forte. Porque o vento vai batendo e ela vai fortalecendo as suas raízes, se torna uma árvore forte. As árvores que não recebem tantos ventos, a hora que um vento forte bate contra ela, ela quebra, ela não suporta. Por quê? Porque as raízes dela não foram preparadas para grandes vendavais. Então muitas vezes Deus permite algumas tribulações que nós enfrentamos para nós fortalecer as nossas raízes, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor, depender no Senhor. É aquilo que Jesus falou, a comparação entre a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Quando nós passamos por algumas tribulações, muitas vezes Deus está nos lapidando para que eu e você possamos galgar nível maior de experiência, de relacionamento com Deus. Paulo escreveu esse texto, 2 Coríntios 5, porque assim como o sofrimento de Cristo abunda em nós, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Através do sofrimento de Cristo, ele diz, o sofrimento de Cristo ele vai abundar em nós, assim também Cristo transborda em nossa consolação. Ou seja, Deus jamais vai te desamparar. Por mais que eu sei que é um processo difícil que nós passamos, é um momento que Deus trabalha em nossas vidas como um vaso. Ele começa a trabalhar. Então, quando nós passamos por algumas experiências, algumas adversidades, algumas perseguições, alguns intempéries, e se nós temos Deus, nós confiamos em Deus, nós sabemos que nós superaremos e amanhã nós poderemos produzir mais fruto e ajudar as pessoas, porque tem muitas pessoas que estão perecendo, aquele ditado, estão morrendo na praia, na beira do mar. Por quê? Porque entra em desespero, entra em pânico, não tem uma experiência com Deus, saber que Deus ele cuida de nós. Ele diz, esse sofrimento de Cristo abunda em nós.
Por que nós sofremos? Porque existe um reino contrário, e esse reino contrário se chama reino das trevas, e a missão do reino das trevas é bombardear o reino da luz. E se nós não soubermos usar as armas que Deus colocou para cada um de nós, se nós não soubermos manusear a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós podemos sofrer algumas oposições do nosso inimigo. E por mais que Deus permita alguma coisa, para que eu e você possamos crescer, a Bíblia diz que Ele nos consola. Ele nos consola e Ele nos conforta. Porque Deus tem sempre o melhor para nós. A consolação de Cristo, Paulo diz, ela vai abundar em nós. A consolação de Cristo vai superabundar sobre a sua vida. O Senhor nunca vai nos desamparar. Tudo que Deus quer de mim e de você, Ele está nos preparando para que eu e você tenhamos experiência maior. Uma vez, há muitos anos atrás, eu conversava com Deus e falava com Deus: Deus, quanto mais eu busco, quanto mais eu tenho intimidade com o Senhor, quanto mais eu tenho um relacionamento contigo, eu vejo que eu enfrento batalhas mais fortes, mais pesadas. E aí o Espírito Santo falando, não é que você enfrenta, é que Deus te coloca para destronizar forças ocultas que eram intocáveis. E que alguém tem que chegar e tocar. E através do conhecimento da palavra de Deus, através do discernimento, da revelação da palavra de Deus, é que o Senhor vai nos fortalecendo para grandes conquistas, para grandes empreendimentos, porque Deus nunca vai colocar um soldado cansado, atropiado, desanimado, frustrado na frente de uma batalha. Deus nunca vai colocar. Muitas vezes nós se colocamos, mas Deus não coloca. Deus, Ele nos prepara, Ele trabalha conosco para que eu e você possamos confiar nele, e saber que Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa força, Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa torre forte. E aí sim, dentro desse processo, Ele vai fazendo com que eu e você cresçamos em Cristo, para que eu e você possamos triunfar, e eu e você possamos chegar no nível espiritual, de você entender que muitas pessoas agora precisam de você, das suas orações, do seu pastoreamento, do seu cuidado, da sua experiência, do seu relacionamento com Cristo. As pessoas precisam ser consoladas, porque Deus abençoa a vida, Deus consola a vida através de vida, Deus cura a vida através de vida, Deus restaura a vida através de vida. E se eu e você não estamos preparados, nós simplesmente olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e vemos as pessoas sofrendo, as pessoas lamentando, as pessoas cansadas, as pessoas desesperadas, e nós não sabemos o que fazer. E aí o que passa na nossa mente: vamos levar para o pastor, vamos levar para o pastor, vamos levar para o pastor. E eu tenho um dó de pastor. No versículo 6, 2 Coríntios 6 diz assim: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação, e o qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições com que nós também padecemos. Porque Paulo, quando ele estava preso, muitas pessoas, ele recebia muitas cartas. E ele no presídio ali, acorrentado por 2 soldados, mais 2 na porta, sempre uma escolta de 16 soldados. Ele ainda escrevia, levaram uma palavra de conforto, uma palavra de segurança, uma palavra de revelação, de discernimento para aquelas pessoas que estavam lá fora. Porque eles não entendiam, não tinham a experiência que ele teve, então ele ia transmitindo, ele ia escrevendo. Eu louvo a Deus porque pelo presídio, por Paulo ficar um período na prisão, porque ele era um homem muito ativo, era um homem muito, ele não parava, sempre estava trabalhando, agindo, alcançando, tocando as pessoas. Mas Deus permitiu que ele fosse preso, porque senão nós não teríamos as 13 cartas paulinas, que tem nos ensinado tanto, porque esse homem, um homem que nem eu e você, que depositou, que confiou, que buscou em Deus, que se entregou ao Senhor e que deixou o Espírito de Deus operar na sua vida. Então eu e você não somos menor nem maior que ele, porque o mesmo Espírito que operou na vida de Paulo é o mesmo Espírito Santo que está na minha vida e na sua vida. Mas ele estava passando as experiências dele aqui.
Porque se eu falar aqui, mas se Jesus, seu Deus encarnado, Jesus, Filho de Deus. Mas Jesus também era 100% homem. E Ele suportou todas as nossas aflições, semelhantemente tudo que eu e você passamos. Jesus suportou, Ele venceu. Por quê? A função, a estratégia do nosso adversário é atingir a nossa mente, as nossas emoções, a nossa alma, o nosso sentimento. Muitas vezes nós passamos por problemas e somos afligidos. Muitas vezes a tua mente está sendo um verdadeiro campo de batalha, porque você está passando por problema. Mas a Bíblia diz que tudo que nós passamos hoje, para que eu e você tenhamos maturidade, para que amanhã eu e você possamos ajudar as pessoas. Muitas vezes a luta, a guerra que você tem enfrentado, que você enfrentou já, é para que outras pessoas fossem beneficiadas. Talvez você orou tanto tempo pelo teu marido, passou luta, perseguição, injustiça, não entendia nada a você. Mas hoje você vê os frutos das suas orações, da sua dedicação. Talvez você orou tanto tempo pela sua esposa, e ela nunca quis te acompanhar, nunca quis saber da verdade. E você sofreu muito por causa disso. Mas hoje você vê o resultado, que a tua perseverança, a tua paciência, a tua obediência a Deus fez que Deus alcançasse toda a sua família. Amado, eu não tenho nenhum histórico de outra pessoa, da minha família, da minha geração anterior, antes de mim, que era uma pessoa cristã. Eu sou o primeiro. E quando um dia eu confessei Jesus, que souberam que eu tinha recebido Jesus como Salvador da minha vida, todos se levantaram contra mim. A minha mãe falou, aquele lá não é mais meu filho. O meu irmão falou, aquele lá não é mais meu irmão. O inimigo usou minha família de uma forma tão maligna contra mim, para me confrontar, para me oprimir, para zombar, para escarnecer. Eu chegava na casa deles, fazia aquelas caipiras, você não bebe, você é crentinho, você é isso, aquilo, me convidava para os bailão, você não vai em baile, esquecemos isso, fazia isso, tudo aquilo que o mundo oferece para as pessoas. Mas quando eu perseverei, quando eu me posicionei, quando Deus alcançou todos os meus familiares, todos, meu pai, 28 anos orei por ele, para a salvação dele. Hoje ele é um homem de Deus, você vê calo no joelho dele. Meu pai está indo para 95 anos. Ele congrega na Assembleia de Deus, uma igreja perto da casa dele, e ele é diácono da igreja. O dia que ele está de serviço, ele vem, ele abre a igreja, prepara todo, e ele fica em pé, à porta, durante todo o culto atendendo. Meu pai é muito simpático, muito carismático. Pegue o Dinão e o Cristiano junto, e mais alguns irmãos, e você vai entender o quanto esses camaradas, meu pai é um cara carismático assim. E ele fica em pé ali na porta, durante todo o culto, enquanto o pastor não sai da igreja, enquanto os irmãos não saem, ele não vai embora. 95 anos. E o pastor fala, você pode sentar um pouquinho, seu Júlio? Não, eu estou aqui para servir os irmãos. Mas quantas orações, quanto clamor, quanta súplica. Eu tenho sobrinhos pastor, irmã pastora. Foi fruto de muita oração, de muita busca, de muita petição diante do Senhor, de muita entrega. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Deus quer de mim, de você. Muitas vezes as pessoas estão desistindo, porque o inimigo usa uma situação para fazer você parar. E nós chegamos no momento que Deus quer manifestar coisas grandes e poderosas nas nossas vidas e através das nossas vidas. No versículo 9, Paulo diz assim, portanto já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscitou dos mortos, o qual nos livrou da tão terrível morte, e livrará em quem esperamos que também ainda nos livrará. Ele diz, olha, só Deus mesmo para nos livrar. Nós estávamos condenados à morte.
Nós estava condenado, mas o Senhor nos livrou. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele nos livrou e nos livrará. Ele estava escrevendo para um povo que estava lá fora, que estava com medo, estava acovardado, estava triste, estava abatido, estava desanimado. Esse homem estava preso, e ele escrevia essa carta para aqueles irmãos que tinham toda a liberdade lá fora. Ele estava falando, estava colocando, dando ali um ênfase para esses irmãos, para que eles continuassem crendo em Deus, para que eles continuassem confiando no Senhor, para que eles continuassem obedientes à palavra de Deus, praticante a palavra de Deus, porque Deus é fiel com a sua palavra. Deus é fiel. Ele diz: nós somos consolados por Deus. E se nós fomos consolados por Deus, hoje nós consolamos as pessoas. O mesmo Deus que consola, o mesmo Deus, porque nós temos o Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, dentro de você, você também pode consolar as pessoas. Nós não estamos aqui para amaldiçoar vidas, nós não estamos aqui para praguejar vidas, nós estamos aqui para ensinar os princípios, para que nós possamos, não só nós vivermos bem, mas a humanidade também possa viver bem. Essa é a função da igreja, essa é a minha função, a sua função. Assim como o Senhor nos consola, tem pessoas que precisam de consolo. Assim que você se sente amado por Deus, que você se sente abraçado por Deus, tem pessoas que precisam ser amado por Deus. Tem pessoas que precisam ser abraçadas por Deus. Porque Deus abraça, Deus ama através das nossas vidas. E quando nós aprendemos que a vida cristã é uma jornada, por isso que muitos cristãos acho que se tornar cristão não terão problema. Muitos não, eu vou aceitar Jesus e meus problemas todos vão ser solucionados. Não. Eu sempre falo, quando você aceita Jesus, entrega sua vida a Jesus, a partir daquele momento você declarou guerra contra todos os infernos. Só que a Bíblia diz que Deus está na frente da batalha. Do Senhor é a guerra. Ele peleja por nós. Essa batalha é do Senhor. Muitos acham, porque eu sou um cristão, sou um filho de Deus, eu não vou ter problema. Muitos perguntam: pastor, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que da dor? Por que da febre? Por que esse problema no meu corpo, no meu físico? Por que disso? As pessoas perguntam: mas eu tenho orado tanto e não está acontecendo nada. Eu tenho tido muitos problemas, tenho tido muitos levantes. Meus queridos, é lógico que se levanta. Porque a hora que você entender que tem um reino, e que esse reino das trevas, ele está monitorando nós 24 horas por dia, para ver até onde que você tem sido honesto, fiel com Deus? Até onde? Em Provérbio 24:10 diz assim, Provérbio 24:10: se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você estiver fraco no dia da angústia, existe uma versão corrigida, diz assim: se você for frouxo no dia da angústia, então a tua fé será pequena. Existe essa versão. No dia que você está enfrentando adversidades, você fraquejar, se você desanimar, se você retroceder, se você quer abandonar aquilo que Deus colocou, te chamou, te capacitou, não vai chegar a lugar algum. Você sabia, se não houver desafio na nossa fé, então a nossa fé nunca vai funcionar. Se não houver desafio na sua fé, nunca você vai ver a sua fé funcionar. Porque a experiência que eu tenho hoje, e que sempre eu brinco com os irmãos, que parece que tudo que não tem jeito Deus traz para mim, é porque eu entendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Porque a nossa vida, ela não se trata tão bem como a suave vida.
Você não é promovido se você não passar pelos testes. A Bíblia diz que Deus açoita e Deus prova os seus filhos. Porque quanto mais, você pode ter 4, 5 filhos, né? Os irmãos que tiveram 2, 3 filhos, cada filho é diferente um do outro. Impressionante. Tem um que você fala isso, tal, ele confia, ele vai e faz tranquilo. Outro você faz a mesma coisa, ele não vai fazer. Assim é com Deus. Eu falei aqui, existe os filhos rúlios. Quem os filhos rúlios? São os filhos maduros, aqueles que crescem, aqueles que desenvolvem, aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam essa palavra. Esses vão sendo promovidos na sua jornada, na sua caminhada, dia após dia, porque Deus nunca vai colocar pessoa despreparada na frente de uma batalha, pelo amor que Ele tem pelas nossas vidas. Mas quando eu e você temos a consciência de quem nós somos, e quem está em nós, diante das adversidades que surgem, você vai orar e dizer: Senhor, eu só quero ver como o Senhor vai resolver esse problema agora. Não compete a mim. É você abrir a tua boca e declarar, liberar as palavras. E você vai ver que Deus vai manifestar de uma maneira grandiosa. Tem coisa que você nem precisa orar, meu irmão, minha irmã. Quando Moisés e todo o israelita estava apavorado diante do Mar Vermelho, e eles estavam clamando: Senhor, nós perecemos, estamos perecendo aqui. Deus diz: por que vocês estão clamando a mim? Ou seja, não precisa orar a mim, marche, tome posição, estenda essa vara, estenda a tua mão, abra a tua boca, e você vai ver o que está acontecendo. Quando os sacerdotes estavam ali, cruzando o Jordão, Josué, Deus fala com Josué: não precisa orar, só coloca a planta do teu pé e você vai ver que esse rio vai abrir. Assim aconteceu com Elias também, quando ele foi cruzar o Rio Jordão, ele nem orou, bateu o seu manto ali, simplesmente abriu o Rio Jordão, passaram, e depois Elias foi assunto ao céu, foi transatado, e Eliseu pegou o mesmo manto e bateu, não precisa orar. Eu e você temos o manto do Espírito de Deus nas nossas vidas, nós temos autoridade, mas eu e você precisamos proteger as nossas mentes, para que nós não venhamos assimilar esses ataques de Satanás, que ele usa para tentar roubar a tua fé, tentar roubar a tua alegria, tentar roubar o teu ministério, tentar roubar os teus projetos, tentar roubar os teus sonhos. Queridos, para mim está pregando aqui com convicção. Para que eu chegasse até aqui, eu já enfrentei diversas situações no ministério e na minha vida. Muitas vezes nós somos desprezados, muitas vezes nós somos traídos, muitas vezes nós somos vítima de mentiras, as pessoas mentem, vêm caluniar, muitas vezes as pessoas nos perseguem. Nós enfrentamos verdadeiros desafios aqui nessa cidade. Sempre haverá pessoas boas e sempre haverá pessoas más. Fiquei surpreso, para mim não é surpresa, porque Deus tem falado muito comigo. Eu orei por uma irmã do estado de Minas Gerais, e eu orei por ela, entreguei algumas palavras para ela, e aí Deus começou a usar a vida dela para falar comigo, coisa que eu sei, e o Senhor falou: não tem como amaldiçoar aquilo que eu abençoo. E eu não entendi, o Espírito Santo voltou usando a boca daquela mulher: não tem como amaldiçoar aquilo que eu abençoei. E eu falei: Deus, não estou entendendo. O Senhor falando é que tem muitos líderes, pastores nessa cidade, que eles têm amaldiçoado a tua vida. Cresça. Ele não quer que você rompa. Eles amaldiçoam você. Eu falei: Deus, mas eu abençoei a sua vida. Você tem a minha bênção sobre você. Não adianta eles fazer isso. Queridos, era mais de meia-noite, eu não esperava ouvir isso. Mas foi o que Deus falou. O diabo usa pessoas que se diz cristão, que se diz pastor. Mas afinal de contas nós não estamos no mesmo reino. Afinal de contas, nós não estamos servindo o mesmo Deus.
Afinal de contas, nós não somos a mesma igreja do Senhor. Por que essas pessoas agem assim? E eu sei quem é, porque Deus falou comigo. Amados, eu não me encontrei aqui da noite para o dia. Eu não orei e tudo, as coisas começaram a acontecer de imediato. Eu sei que sempre existe coisas difíceis na nossa caminhada. Mas Deus, Ele estando conosco e permitindo que você saiba muitas coisas, porque isso é para que você avance, porque nós temos palavra, nós temos prova de Deus. E são pessoas que muitas vezes você estendeu a mão, você ajudou, você ministrou, você acolheu, e o diabo entra no coração dessas pessoas e tenta usar ela contra você. Só que nós não podemos deixar atingir a nossa mente. Tudo o que você precisa saber é que aonde você está, Deus está contigo. Deus sempre, Ele vai deixar nós encarar as coisas, certas coisas. Ele permite que o nome dEle seja glorificado. Se Ele permite alguma coisa, é para que o nome dEle seja exaltado. Tudo que eu e você precisamos, sabemos que quanto mais se levanta algumas adversidades, algumas oposições, é que você está sendo decorado para um nível maior de experiência, de relacionamento, de comunhão com Deus. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Essa é a palavra do Senhor. Muitas vezes nós somos desafiados. Eu fico lembrando quando Davi ele foi levar ali os alimentos para os seus irmãos, ver como eles estava ali durante 40 dias. Golias estava desafiando todo o exército de Israel. Todos estavam. E Davi chega ali, circunciso, para desafiar o exército de Deus vivo. E os irmãos dele ficaram ainda irado com ele. Quem é você? Você cuida as pequenas ovelhas do nosso pai lá, agora você quer dar uma aula para nós aqui de batalha, de guerra, você não entende nada. Mas só que quando Davi, todos eles estavam com medo, em pânico, todo o exército de Israel. Mas quando Davi derrotou o gigante, a Bíblia diz que todos eles se levantaram, tiveram ânimo e partiram contra os filisteus e destruíram os filisteus. Eles estavam sem força, eles estavam desanimados, estavam derrotados. Mas quando alguém chega e se posiciona em Cristo Jesus, isso faz com que as pessoas se alegrem também, que as pessoas se fortaleçam também. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desiste. Tem muitas pessoas olhando para você, tem muitas pessoas contemplando a tua vida, e a sua vitória vai trazer vitória a outras vidas que Deus permite e Deus colocará no seu caminho. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, por isso não retroceda, porque a sua vitória, a sua conquista, as suas experiências, o seu relacionamento com Deus levará outras pessoas também a desfrutar daquilo que Deus dá na sua vida e daquilo que Deus faz através da sua vida. Por isso Deus, Ele nos consola, para que o nosso espírito também nós possamos consolar outras pessoas. Temos o consolo de Deus, e esse consolo do Senhor, Ele vai tocando as vidas através da sua vida. Por isso eu e você não devemos desistir, amados. Veja que João escreve na primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia 4:4, João diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João diz assim: filhinho, vocês são filhos de Deus. Já tendes vencido, porque você tem o Espírito Santo na sua vida.
Porque maior o que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Amado, receba, tome posse, abrace essa palavra. Maior o que está em você do que aquilo que está no mundo. Porque aqueles que estão com Deus sempre têm o melhor. Deus está sempre com você. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja os intempéries que se levanta contra a minha vida e a sua vida, permaneça firme, porque a vitória já é sua. Deus está te preparando para coisas maiores. Deus quer decorar você em situações maiores, levar você em nível maior. É isso que Deus tem falado no meu espírito, é isso que eu recebo da parte do Senhor. Filhinho, vocês são de Deus, vocês têm vencido, nós somos mais que vencedores. Tiago, ele escreve a sua carta também, Tiago 1:2, diz assim: meus irmãos, tende bom motivo por grandes gozos a passar por várias provações. Tiago diz: olha, irmão, tem motivo de alegria. Se o inimigo está furioso com você, amado, pode ter certeza que algo extraordinário já foi liberado sobre você. Pode ter certeza da fúria das trevas contra a tua vida, porque o diabo conhece o que acontece no espiritual também. Ele sabe que Deus escolheu, ele sabe o que está para chegar na tua vida, e por isso ele vai tentar usar o inferno muitas vezes para tentar nos parar. E Tiago diz: meus irmãos, tendem por motivo de grandes gozo a passar por várias provações, sabendo que a vossa aprovação, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que estejais perfeito e completo, não faltando coisa alguma. Deus leva o seu povo à perfeição. Existem alguns filhos de Deus, existem alguns amados de Deus, que Deus traz para Ele, e Ele investe sobre esses filhos, porque Ele confia que esses filhos não vão retroceder, não vão voltar atrás, que esses filhos, quando Ele colocar na linha de frente, realmente já é um sucesso, já são bênçãos, vão tocar, vão viver uma vida esplêndida, de alegria, de gozo, vão transmitir essa alegria, vão transmitir esse amor, vão transmitir essa fé, vão transmitir essa bondade, essa abundância. Deus sabe disso, por isso que o inimigo quer tentar nos parar, porque o prazer das trevas é ver você triste, abatido, corocochô, desanimado, frustrado. Isso é ponto para Satanás. Mas quando eu e você vivamos uma vida de gozo, de felicidade, sabendo que não importa a situação em si, mas aquilo que Deus tem para nós, diante das tribulações, diante das perseguições, Deus faz com que eu e você cresçamos, e assim nós vamos passando os testes, e a Bíblia diz que nós devemos chegar no nível do varão perfeito, e o varão perfeito é Jesus. Por isso que o inimigo usa muitas vidas para causar problema para nós. Muitas vezes o teu chefe, o teu diretor, muitas vezes o teu funcionário, o teu empregado, a tua empregada, muitas vezes o teu próprio marido, tua própria esposa, ele tem que usar alguém. Mas você fica firme. Não dê legalidade no momento de adversidade, falando besteirões. Fale e declare a palavra de Deus, porque essa é a espada do Espírito que nós vencemos. Por isso que quando Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso 6:10, diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti de toda a armadura de Deus para poder resistir à cilada do diabo. Amado, todo dia Satanás arma cilada contra nossas vidas. Por isso nós temos que estar atento à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus. Ele diz: pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores das trevas neste mundo, contra a iniquidade espirituais nas alturas. É isso que trabalha contra as nossas vidas. Qual é a função de todos esses espíritos? Atingir a nossa carne, a nossa alma, as nossas emoções. A Bíblia diz que quando você estiver aflito, ore.
Isso não quer dizer que o teu problema vai ser solucionado da noite para o dia. Mas ore. A Bíblia diz assim: resisti ao mal e ele vai fugir de vós. Existe uma resistência, existe uma oposição contrária. Então a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais nas regiões celestiais. E a Bíblia nos ensina que nós devemos orar se estamos aflitos. A Bíblia diz que nós temos que resistir. Mas tudo se pode dizer que Deus acredita em você. Deus confia em você. Ele acredita em você suficientemente. Ele sabe que você vai encarar a adversidade, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Muitas vezes pode ser uma luta contra uma seta, uma doença, uma enfermidade, um diagnóstico do médico, de um psicólogo, ou até mesmo de um advogado, diante de uma situação, de um processo. Mas nós temos como reverter essa situação, é confiando na palavra de Deus. Pedro escreve em 1 Pedro 5,8, diz assim: sede sóbrio e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, o qual resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão cumprindo-se entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça em Cristo, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, confirmará e fortalecerá. Existe um processo que tudo que eu e você precisamos ficar firme, vigilante, crendo, declarando, porque o Deus da glória, depois de você passar por algumas experiências, aonde que Deus te leva no outro nível de glória, o Senhor diz que o próprio Deus vai nos aperfeiçoar, vai confirmar e vai fortalecer as nossas vidas. E situações que eu e você estamos passando, Pedro diz, muitos irmãos estão passando espalhado pelo mundo. Não é só você que tem enfrentado algumas adversidades. Mas a palavra do Senhor fala, Salmo 91, 7, 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não serás atingido. Porque Deus cuida de nós. Talvez um desemprego, uma dívida, um problema familiar. Existem muitas situações que as pessoas desanimam. Ah, mas Deus não está fazendo nada, mas permaneça. Permaneça. A Bíblia diz que o nosso pensamento não são os pensamentos de Deus. Ele diz que os pensamentos dele não são os nossos. O nosso desejo não é os nossos. Muitas vezes você não tem ideia do que está acontecendo no mundo espiritual. Eu amo muito o texto de Isaías 64,4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daqueles que por Ele esperam. Ele diz, nunca se ouviu, nunca se percebeu, nem com seus olhos você viu, um Deus além de ti, que opera a favor por aquele que nele espera. Nós sabemos que a ansiedade, a angústia, o medo, faz com que nós muitas vezes tomamos soluções, achando que estamos tomando solução precipitada, tomando partido que não era para fazer. Então, contra a esperança, eu creio que há esperança. Porque a esperança é Jesus Cristo, e Jesus Cristo vive para sempre. Às vezes você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, por isso que eu tenho orientado os irmãos a orar em língua diante das adversidades, porque a Bíblia diz que aquele que ora em língua ora bem. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Esta é uma ferramenta, uma arma, uma chave poderosa que Deus quer que eu e você usamos diariamente. Diariamente.
Por quê? Muitas vezes você não sabe o trabalhar de Deus, o agir de Deus, o que está acontecendo no mundo espiritual. E Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está trazendo resultado, solução. Se você ficar firme, as muralhas vão cair com toda certeza. Não desanime, confie em Deus, entrega, confia na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela funciona. A palavra de Deus, ela funciona. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma, antes em tudo seja o vosso pedido conhecido diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Não andeis ansioso por coisa alguma, ele diz, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo. Amado, por que a palavra do Senhor diz assim? Você não deve andar ansioso por coisa alguma, que você guarde o seu coração e guarde a palavra, guarde os seus pensamentos em Cristo. A Bíblia, quando fala que nós não devemos andar ansioso, pastor, é possível? Se a Bíblia diz que é possível, é possível. Se a Bíblia diz que nós devemos guardar os nossos pensamentos, a palavra pensamento, guardar, cuidar, no grego é uma palavra por nome de merinal, quer dizer pegar um pensamento. Então é uma palavra que tem uma tradução diferente para nós, os pensamentos, porque a nossa mente é um verdadeiro campo de batalha. O nosso sistema receptáculo mental, ele funciona a 1000 por hora. Existe milhares de neurônios, miriadas de neurônios na nossa mente, passando na nossa mente muitos pensamentos, muitas coisas. Ela passa em todo momento. Então muitas vezes esse pensamento, você pega um pensamento negativo, você pega um pensamento de pânico, de tristeza, de angústia, de dor, e você fica alimentando esse pensamento. E isso vai te levando, vai te arrastando para baixo. Muitas vezes a preocupação com o filho, muitas vezes a preocupação com a esposa, muitas vezes a preocupação com o colega de trabalho, muitas vezes a preocupação no seu trabalho, com o seu time de futebol, muitas vezes a preocupação isso, aquilo, e essas coisas, ela vem na tua mente, e Deus está falando contigo, e Deus está ministrando na sua vida, e você está triste porque as coisas não estão acontecendo como você pensa, e aquilo, esses pensamentos que o inimigo coloca nas nossas mentes, ele vai nos levando para baixo. E por isso que a Bíblia diz, não se prenda nos seus pensamentos, guarda eles, guarda o teu coração, porque a tendência nossa, a nossa alma é pegar coisas negativas e nos levar para baixo. Você concentra mais em coisa negativa. Eu posso falar 10 coisas positivas, construtivas para você, mas chega uma pessoa e traz uma palavra contrária, você abandona essas 10 coisas boas, e a tendência, a tua alma, a tua razão, pegar uma palavra negativa, de derrota, de uma palavra de miséria, de doença, de enfermidade, e você gruda nessa palavra, você retém essa palavra, e a Bíblia está dizendo, não retenha isso, não guarde isso no teu coração, guarde a palavra de Deus, porque dela, no teu coração, porque o teu coração procede a fonte de vida. É o que Deus está falando conosco nessa noite. Deus conhece os teus pensamentos. Não andeis ansioso por coisa alguma, antes em tudo sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. Coloca diante de Deus em oração e súplica, e agradecendo com ação de graça. Não ande ansioso por coisa alguma. A ansiedade é um trampolim para o inimigo destruir as nossas vidas. Não pegue esses pensamentos, não viva preocupado, é o que Deus está falando. Porque muitas vezes somos distribuidor daqueles pensamentos negativos. Pensamento que nem aconteceu, você está sofrendo antecipado. Deus não quer. Porque isso impede, amado, de eu e você desfrutar daquilo que Deus tem para nós.
essa palavra mirinal, não pegue esses pensamentos negativos. Não pegue nada disso aí. Mas ore a Deus com súplica, com petições, porque Deus é grande o suficiente, e Ele sabe todas as coisas, e nós já temos promessa, que nós já somos mais que vencedor. Ele conhece o meu hoje e o meu amanhã. E aquilo que Jesus estava falando diante daquela grande multidão, em Mateus 6:25, ele diz assim: por isso vos digo, não fiqueis ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? Contemplai as aves do céu, pois não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial os alimenta. Porventura não valeis vós muito mais do que elas? Por isso nós temos que mudar a nossa mente. E eu às vezes fico pensando, quando eu leio essa passagem aqui, dois passarinhos conversando com o outro. Eles ficam dizendo um para o outro: será que os seres humanos, eles confiam que nem nós? Nós não plantamos, nós não semeamos, nós não guardamos em celeiro, e nós temos alimento todo dia. Será que eles pensam, será que eles creem que nem nós cremos? Jesus fala que os passarinhos são assim. Eles não se preocupam, eles não guardam em celeiro, os pássaros, mas você pode guardar. Muitas pegam essa palavra distorcida e não vou ter poupança, não vou ter recurso. Não, você pode, os pássaros não. Mas você pode. Você precisa confiar em Deus. Nós precisamos viver esse nível de fé que Deus está despertando eu e você, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa. Por isso, não pegue pensamento ruim, não fique ali ruminando esses pensamentos, mas declare a palavra de Deus sobre você e creia nessa palavra de Deus. Meu irmão, mude o teu vocabulário diante das notícias, diante das afrontas de Satanás. Paulo escreve os Romanos 12:2: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo: não pegue, não assuma as coisas desse mundo, não fique olhando, não. Ele diz assim: olha, senão você não vai desfrutar, senão você não vai receber as coisas boas, as coisas agradáveis, as coisas perfeitas, a vontade de Deus, ela não vai acontecer na sua vida. Amado, isso é para mim, para você. Nós estamos diante de uma grande manifestação de Deus para acontecer através das nossas vidas. Mas nós temos que ter a mente de cidadão do céu. Nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E o inimigo não terá poder de prender a sua mente. A minha oração, o meu clamor, a minha súplica, para que você cresça, para que você desenvolva, para que você viva o sobrenatural com Deus, que você desfrute das promessas de Deus da sua vida e através da sua vida, que as vidas sejam consoladas através do seu ministério, que o amor de Deus exale através da sua vida, que a sua boca seja uma boca profética para tocar, para curar, para libertar, para salvar, para que vidas sejam transformadas. Esse é o meu clamor, essa é a minha súplica, essa é a minha liberalidade da palavra sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. É isso que Deus tem falado no meu espírito, é isso que eu sinto da parte do Pai, para que o nome dele seja glorificado. Você recebe essa palavra? Sempre Jesus, Jesus para sempre.